Salve, salve galera! Vamos de novo, vamos com tudo. Seguinte, tema de hoje: fiscalização legislativa, falando ainda de legislativo, tá? Nós já vimos que o legislativo tem por função típica inovar a ordem jurídica, que é a criação de leis, e ele também tem por função típica fiscalizar. Ele fiscaliza os outros poderes, tá? Então vamos lá, aula de hoje, aperta no play. Fiscalização legislativa, definição. O que é fiscalização legislativa? Fiscalização legislativa, como eu falei, é a segunda das funções típicas do legislativo, e nessa função ele exerce duas espécies de fiscalização. Ele exerce uma fiscalização econômico-financeira e uma fiscalização político-administrativa. Então, vamos dizer, função econômico-financeira. Essa função econômico-financeira, nessa função típica de fiscalizar, o legislativo, eu estou falando aqui no âmbito federal, tá? Mas vocês podem replicar para o âmbito estadual e municipal. Nessa função de econômica e financeira, o Congresso Nacional, ele fiscaliza a aplicação do dinheiro público da União, tá? Ele fiscaliza os bens e todo o patrimônio da União. Ele exerce uma fiscalização sobre isso, para ver se está ocorrendo, se está havendo a correta aplicação do dinheiro, a correta destinação dos bens. Então, todo mundo que você botou a mão em dinheiro público da União, você está sujeito a uma fiscalização do Legislativo Federal. Essa legislação do Legislativo Federal, do Congresso Nacional, ela é exercida com auxílio, ele é auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, pelo TCU. Essa fiscalização econômica e financeira está prevista no artigo 70 a 75, é o que nós vamos falar agora. Ela é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Constituinte destinou o Tribunal de Contas da União para auxiliar o Congresso Nacional, porque o Tribunal de Contas da União é um órgão especializado, em finanças, em economia, contabilidade e tudo mais. Então, destinou ao Congresso Nacional o auxílio do Tribunal de Contas da União, certo? O Tribunal de Contas da União, os membros do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é composto de 9 membros. Esses membros eles têm status de ministro do STJ, ou seja, eles são vitalícios. Eles têm as mesmas garantias, as mesmas prerrogativas dos ministros do STJ, esses 9 ministros do Tribunal de Contas da União. Eles são indicados 1/3 pelo presidente da República, dentre auditores e membros do Tribunal de Contas da União, membros do Ministério Público da União dentro do Tribunal de Contas, certo? O presidente indica e o Senado Federal tem que aprovar a indicação desse nome. E 2/3 são indicados pelo Congresso Nacional, tá? Os outros 2/3 indicados. Para você ser ministro do Tribunal de Contas da União, no mínimo 35 anos e no máximo 65 anos de idade, tem que ter 35 e não mais que 65. E tem que ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, financeiros, de economia. E ainda tem que ter 10 anos no exercício dessa função de economia, de finanças, jurídica. Tem que ter 10 anos no mínimo nessa atividade e tem que ter reputação ilibada. Então não existe um concurso para ministro, né? Você é indicado e é vitalício, né? Indicou, não desce mais e tem status de ministro do STJ. Outra coisa, a autonomia do Tribunal de Contas da União. Autonomia. O Tribunal de Contas da União, ele é um órgão autônomo ou ele é um órgão integrante do Legislativo, do Executivo? Ele integra qual órgão? Ele está vinculado ao quê? Ele deve obediência a algum órgão? Como é que é? Não. Prevalece que o Tribunal de Contas da União é um órgão autônomo, é um órgão independente. E a Constituição, ao dizer que ele auxilia o Congresso Nacional, não quer dizer que ele está vinculado ao Congresso Nacional. Ele apenas auxilia, mas ele tem a sua independência, de ações, de fiscalização, de conclusões, de aplicação de sanções, tudo isso, tá? Competências. Quais são, então, as competências do Tribunal de Contas da União? As competências do Tribunal de Contas da União justamente são essas. A primeira delas é auxiliar o Congresso Nacional na análise das contas públicas da União, e depois ele tem por competência o quê? Fiscalizar toda a aplicação de dinheiro público da União. O
Quem recebeu o patrocínio, tu recebeu o patrocínio da União no esporte, tem que prestar conta para o Tribunal de Contas da União, tá? Todo mundo que receber verba pública da União, a competência do Tribunal de Contas da União é fiscalizar e verificar se essas verbas foram devidamente aplicadas, se não houve a malversação dessas verbas, tá? Ele também tem a competência para fiscalizar e verificar, auditar todas as contratações de pessoas, aposentadorias e pensões da União. O Tribunal de Contas da União verifica tudo isso. Ainda, ele tem ações de fiscalização. Ele promove fiscalizações, como eu falei, de todas as pessoas que guardam pessoas que aplicam o dinheiro da União, ele exerce a fiscalização. E como ele pode iniciar essa fiscalização? Ele pode iniciar por vontade própria, tá? Ele pode iniciar por vontade própria, ou então ele pode iniciar uma fiscalização a partir do quê? A partir de uma representação de qualquer do povo, uma denúncia. Se você tiver conhecimento de que o dinheiro público federal, alguém recebeu o dinheiro para fazer alguma coisa e não fez, alguma ONG, algum projeto, você pode denunciar esse fato ao Tribunal de Contas da União, que ele vai fiscalizar essas pessoas. Beleza? Maravilha. Na sequência, galera, continuando então, né? Espécies de fiscalização. Primeiro nós já falamos. Segunda, política administrativa. A política administrativa está no 58, parágrafo 3º da Constituição. É a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Ah, mas o Congresso Nacional investiga? Sim, ele investiga. O Congresso Nacional, as CPIs terão poderes próprios das autoridades judiciárias. Vamos ver. Cabe CPI da Lava Toga? Por que não teve até agora a CPI da Lava Toga? Vamos ver daqui um pouquinho. Tá bom? Então, Comissão Parlamentar de Inquéritos. Requisitos. Primeiro requisito para instaurar uma CPI, numérico. Pedido de no mínimo 1/3 dos membros ou do Congresso Nacional, ou da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal. A CPI, então, pode ser uma CPI mista, ou ela pode ser CPI exclusiva na Câmara dos Deputados, CPI exclusiva no Senado Federal. Lembro para vocês que o Congresso Nacional tem diversas comissões. Tem comissões permanentes, a exemplo de comissões temáticas que nós vimos semana passada, né? E Comissão de Constituição e Justiça, que também é permanente. E tem a Comissão de Recesso Parlamentar, que essa não é comissão permanente, ela atua só nos períodos de recesso parlamentar que nós vimos na aula de processo legislativo. E também a Comissão Parlamentar de Inquérito, que não é uma comissão permanente, é uma comissão provisória que ela é instaurada em algumas hipóteses, que nós vamos ver aqui. Então, primeiro requisito, 1/3, pedido de 1/3, tá? Detalhe é o seguinte, por que 1/3? 1/3 é chamado de instrumento de minorias. Nós vivemos em um Estado democrático em que as maiorias definem os rumos do país, mas as minorias não podem ser esmagadas. Então tem várias hipóteses que a Constituição deu a possibilidade das minorias se manifestarem. A CPI é uma hipótese de minorias investigar maiorias, porque é 1/3 dos 513 deputados, a pedido de 171, vai instaurar uma CPI. Olha só, detalhe, não pode CPI de tudo, que nem o pessoal quer instaurar a CPI da Lava Toga. Por que até agora não saiu a CPI da Lava Toga? Porque tem proibição expressa no regimento do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Não pode investigar as funções típicas do Poder Judiciário, que é a função de julgar. E eles querem, a CPI da Lava Toga, em tese, queria verificar essa questão típica de julgamentos, por que julgou assim, por que julgou assado. Isso não pode, porque tem uma proibição. E nós vivemos um Estado de Direito, a regra está posta. Ah, mas não pode alterar? Ah, pode alterar, mas tem que alterar o regimento interno. Mas enquanto não alterar o regimento interno, não cabe CPI para investigar funções típicas do Poder Judiciário, tá bom? Ainda então, na instauração, 1/3, pedido 1/3 da Câmara dos Deputados, ou 1/3 do Senado Federal, ou 1/3 das duas casas, certo? Além disso, comissão parlamentares de inquérito, numérico, 1/3, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que eu teria que falar aqui, a pedido de 1/3, né? A presidência, quem será o presidente da CPI? Aquele partido que tiver maior número
de parlamentares na CPI vai ter a presidência, a relatoria da CPI vai ficar com o partido que esteja em segundo lugar com números de parlamentares dentro da CPI, tá bom? Então, requisito numérico. A CPI, ela é instaurada para investigar um fato determinado. Instaurada para investigar um fato determinado. Como assim? Ora, não existe investigação de fato incerto. Como é que tu vai investigar se tu não sabe o que está investigando? Então tem que ser um fato determinado. Se você verificar a polícia, né? A polícia investiga o quê? Fatos determinados. O Ministério Público investiga o quê? Fatos determinados. Não tem como, vamos investigar se tem alguma coisa. Não. Tem que ter um fato determinado, tá? Pode ser um fato ou fatos determinados. E a CPI pode começar com um fato e depois ela vai se desdobrando e tendo outros fatos, como foi a Lava Jato, que não tem nada a ver, né? Mas a Lava Jato, a Operação Lava Jato do Ministério Público Federal, ela descobriu um fato e depois daquele fato surgiu outro, depois daquele outro surgiu, e assim foi indo, a mesma coisa a CPI, ela pode ir ampliando a investigação. Então, fato determinado, tá? Tem que ter. Por que tem que ter um fato determinado? Porque a pessoa que está sendo investigada, ela tem que saber, tu como investigado, tu tem que saber sobre o que tu está sendo investigado, porque o momento que te requisitarem lá o teu testemunho, o teu depoimento, tu tem que saber do que é. Tu tem que saber se tu tá ali na condição de investigado, se tu tá ali na condição de testemunha, como é que tá? Porque tem diferença. O cara que vai ser ouvido na CPI, por que eles impetravam habeas corpus, eles queriam saber... porque eles queriam saber se eles eram investigados ou eram testemunha. Qual é a diferença? O investigado pode mentir. Tá? No Brasil, o investigado ele pode mentir. Já a testemunha, não. Se a testemunha mente, a CPI ela pode ser presa em flagrante, porque a CPI pode, nós vamos ver dos poderes, a CPI pode prender o cara em flagrante. Assim como qualquer um pode, mas a CPI tem poder de prisão em flagrante. Tá bom? Então, fato determinado. Inclusive, por quê? Porque o cara que está investigado, ele sabendo que ele está investigado, ele vai poder apresentar melhor as razões dele nessa investigação. Bom, prazo certo. Tem que ter um prazo. A investigação tem que um dia terminar. Tu não vai ficar a vida inteira sob a espada de Damocles. Não! O prazo, a CPI ela inicia e ela tem que ter um final. Se percorreu todo o caminho de investigação ali e não tem indícios de ilícito e tudo mais, não vai se investigar mais, tá? Tem que acabar. Qual é o prazo? Geralmente 120 dias, 180 dias, mas ela pode ter diversas prorrogações. Ela não pode passar de uma legislatura para outra. Pode ficar dentro da legislatura, mas não pode passar para outra legislatura, certo? Então o prazo geralmente é a legislatura, mas eles botam 120 dias, prorrogam mais 120 dias e assim vai. Outra coisa que eu lembrei aqui, mas já acabei de esquecer também. A CPI, voltando no fato determinado, ela investiga o quê? Uma CPI federal, ela só investiga questões federais. O Congresso Nacional faz CPI para investigar o quê? Assuntos federais, praticados por autoridades federais, tá? Agora, não vai investigar fatos da vida privada do agente público, porque o cara faz na privada, só a ele compete saber. Tá? Então, fatos da vida privada não vão ser investigados pela CPI, serão fatos da vida pública dessa pessoa, fatos públicos, atos públicos praticados pela pessoa, né? Então, exclui. E a CPI federal também não investiga questões relativas aos estados. Os estados que queiram instaurem as CPIs dele. A Assembleia Legislativa vai instaurar a CPI dele. Mesma coisa no município. O município também, se quiser instaurar a CPI, pode instaurar. A gente só vai ver que os poderes do município são reduzidos. Tá? Mas a União não pode. O Congresso Nacional instaurar uma CPI para investigar questões do município de Tubarão. Instaurar uma investigação para saber questões do estado de Santa Catarina. Não, só vai acabar reflexamente investigando o estado e o município se eles estiverem envolvidos na investigação ali federal que está ocorrendo, tá? Fato determinado, prazo certo, não vai poder ficar a vida inteira investigando a pessoa, né? O que mais? Poderes da CPI. O artigo 58, parágrafo 3º, fala que a CPI terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. Como assim? Mas agora
Que isso? O juiz investiga? É isso que está dizendo? Que está lá no 58? Não é que o juiz investiga. Você sabe, vocês estão tendo na aula lá de processo penal, que o nosso sistema penal é o sistema penal acusatório, em que existe uma diferença entre a pessoa que investiga e acusa e a pessoa que julga, né? O julgador, ele em tese, ele não pode participar da investigação porque ele vai ficar comprometido com o seu julgamento. Inclusive agora foi criada a figura do juiz das garantias, que está com eficácia suspensa determinada pelo STF. Por quê? Para retirar o juiz da investigação, tá? Então, mas o juiz não investiga. No Brasil a regra é essa, não investiga. Sistema penal acusatório, quem investiga é a polícia e o Ministério Público. Tá, mas que parada é essa aí que falasse que a CPI tem poder investigatório próprio das autoridades judiciárias? É que o seguinte, na Lei Orgânica da Magistratura, a Lei Complementar número 35 de 1979, ela diz o quê? É uma prerrogativa do juiz, quando um juiz está sendo investigado, se tu é delegado de polícia e nessa investigação tem um juiz, tu tem que parar tudo e dizer assim, opa, tem um juiz aqui, prerrogativa dele, que a investigação dele seja conduzida por alguém, pelo tribunal, tá? Por algum desembargador ali que vai conduzir essa investigação. Não é que o desembargador vai sair fazendo campana, escuta telefônica, não, ele vai conduzir, né? A autoridade policial vai passar a se referir a ele nas atividades de investigação que estão sendo realizadas. Então por isso que diz que nesse caso, quando tem juiz envolvido no crime, os autos precisam ser encaminhados ao tribunal respectivo. Para quê? Para que ele delibere acerca ali das atividades de investigação que serão realizadas. Por isso, então, que se diz que a Constituição falou ali que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai ter poderes próprios das autoridades judiciárias. Tá bom? O que pode poderes aqui da CPI? A lei também, 1579-52, também estabelece alguns dos poderes da CPI. O que pode a CPI fazer? A CPI federal e estadual pode o seguinte: ela pode convocar autoridades para prestar esclarecimento, para prestar depoimento, requisitar a presença deles. Ela não pode conduzir coercitivamente, tá? Porque hoje a condução coercitiva é só pelo Poder Judiciário, está reservada à jurisdição, segundo decisão recente do STF. Então não pode determinar a condução coercitiva de testemunha, de investigado para comparecer na CPI. Isso ela não pode. Mas ela pode prender em flagrante. Por exemplo, a pessoa está faltando com a verdade ali, prender em flagrante essa pessoa. Ela pode também requisitar os extratos telefônicos de pessoas. Ela não pode quebrar sigilo, porque o sigilo sigilo da comunicação, ou seja, pegar a comunicação no momento que ela está sendo realizada, só o juiz pode determinar. Isso se chama interceptação telefônica. Ela não pode determinar a interceptação telefônica, mas ela pode requisitar os extratos telefônicos. Está lá na Lei Complementar 105 de 2001, está lá na Lei 15.079 de 52, os poderes estão nessa aí, vocês vão dar uma olhadinha depois. Ela pode também requisitar informações fiscais e bancárias das pessoas que estão investigadas, extrato bancário. Voltando ali no telefone, ela pode pegar o extrato das ligações telefônicas. Ela não vai ter acesso à comunicação, aos extratos, sabe para quem ligou e de quem recebeu a ligação. E também pode pedir extratos bancários, questões fiscais também ela pode pedir, certo? Então ela não pode decretar busca e apreensão, ela não pode determinar a entrada na casa das pessoas. Por quê? Porque isso é reservado à jurisdição, está lá no artigo 5º da Constituição que nós vimos lá na aula de direitos fundamentais. Matéria reservada à jurisdição para entrar na casa da pessoa só naquelas hipóteses previstas no artigo 5º lá, né? Desastre, socorro, para em flagrante delito ou em razão de ordem judicial da autoridade competente durante o dia. Então a CPI não pode fazer isso, tá bom? A CPI municipal ela não pode também, ela não vai ter poderes ali de quebra de extrato telefônico, né? De requisitar dados fiscais, dados bancários, também não pode. A CPI municipal ela é bem restrita, ela mais vai ouvir testemunhas, pode prender em flagrante, né? Convocar autoridades municipais para depor, tá bom? Matérias então reservadas à jurisdição estão fora.
a Comissão Parlamentar de Inquérito ela não pode tudo, tá? Ela pode essas medidas que nós falamos, certo? O que mais? As conclusões da CPI. Conclusões da CPI. Como é que funciona? Como é que chega no final? Daí tá, já você sabe que o relatório da CPI vai ser feito pelo partido que tiver o segundo maior número de parlamentares dentro da CPI. Então eles que vão fazer o relatório. Como é que funciona? Então vai ter a CPI, vai ouvir testemunhas, vai pedir documentos, requisitar documentos. As autoridades públicas podem também poder de requisição de documentos. Então pegou toda aquela documentação, os contratos, extratos bancários, ouviu testemunha, fez o relatório. Entendeu que ali que o cara recebeu grana, que o cara se corrompeu e tudo mais, que o cara superfaturou uma obra, enfim, ela chegou à conclusão de que o cara praticou alguma ilicitude. Como é que ela vai fazer? Você sabe, eu já falei que o legislativo, a palavra dele, né, é mediante resoluções, mediante leis, mediante decretos legislativos, tá? Como é que eles vão fazer? Eles vão votar, vai ter o relatório da CPI e esse relatório vai ser submetido à Comissão Parlamentar de Inquérito, que eles vão se juntar e vão votar se aprovam ou não esse relatório. Tá? Eles vão votar. Como é que vai aprovar? Você sabe que para votar ali vai ter que estar no mínimo presente a maioria absoluta dos integrantes da CPI no dia e a maioria deles decide o que vai fazer com aquele relatório. Eles não punem ninguém. Eles podem punir os seus próprios parlamentares, tá? Por quebra de decoro parlamentar e tudo mais, mas daí a casa inteira que vai ter que deliberar, não a CPI. A CPI ela não pune, ela não impõe sanções a ninguém. As conclusões dela vão ser encaminhadas para o Ministério Público, né? Vão ser encaminhadas para algum outro ministério que tenha um poder ali de aplicar uma espécie de punição, pode expedir uma recomendação, mas enfim, voltando. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito relatou lá a CPI, essa investigação, e concluiu que o agente público ali praticou crime, tá? Concluiu que o Lalau pegou não sei quantos milhões lá para construir o TRT. Tá bom? O que ele vai fazer com isso? Ele vai submeter à votação, a comissão vai se reunir e vão votar essa matéria. Aprova o relatório? Sim, aprovamos o relatório. O que nós vamos fazer com o relatório? Vamos votar então. Vamos enviar para o Ministério Público para ele adotar as providências, ajuizar uma ação penal contra o cara pelo crime que foi apurado ali, ajuizar uma ação civil de improbidade para devolver valores, para retirar o cargo do cara. O que nós vamos fazer? Vamos encaminhar então? Aprovamos e encaminhamos o relatório para o Ministério Público adotar as providências cabíveis no caso, porque nós constatamos aqui o crime, agora vai o Ministério Público dar início a uma ação na Justiça para condenar essa pessoa. Ou então a CPI diz assim, não, vamos fazer o seguinte, não vamos encaminhar para o Ministério Público, vamos fazer uma recomendação para que a autoridade faça uma adequação da prestação de serviço dela, não sei o que, não verificou crime, mas verificou que há algumas breves irregularidades que podem ser sanadas. Então ela recomenda que adote medidas ali para corrigir a prestação de serviço, devolver algum valor, não sei. Mas enfim, o que vocês têm que saber? As conclusões da CPI, ela não condena ninguém, tá? Das conclusões dela, ela remete para algum lugar. Só que o problema da CPI, o que acontece? A CPI ela tem uma grande visibilidade, né? Se a CPI entende que você praticou uma ilicitude, isso aí toda a população brasileira vai saber, porque isso vai para a mídia. Às vezes é pior que uma condenação, tá? Então, os resultados da CPI elas são encaminhadas para o Ministério Público ou para outra autoridade, mas geralmente para o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público é o titular da ação penal. O Ministério Público, e o Ministério Público também ele não é o titular exclusivo da ação civil pública. No caso de uma ação civil pública de uma autoridade federal praticou um crime, pode o Ministério Público ajuizar a ação, pode a Advocacia Geral da União ajuizar a ação, né? Pode alguns outros órgãos da União ajuizarem ações. Mas enfim, conclusão é encaminhada para o Ministério Público. Beleza, galera? Isso aí então, segura aí, acabamos aqui, fiscalização. Não encerramos ainda o Legislativo, ainda temos na próxima semana o Estatuto do Congressista. Beleza, abraços, até!